Shalom, Adonai El Shaddai, a paz do Senhor Deus Todo-Poderoso, meus amados irmãos. Estamos aqui novamente na nossa EBD online ainda, aqui da Igreja Batista Regular Gerizim, em Manaus. Nós estamos levando o estudo sobre esfriamento espiritual. Por quê? E hoje nós vamos apresentar a parte 2. E no próximo domingo, nós vamos apresentar a última parte, parte 3. Estamos nos baseando em Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Nós analisamos o primeiro degrau, aqueles degraus da queda. Analisamos o primeiro degrau. Falamos sobre tudo relacionado com as quedas, o que significa o amor que se esfriará, de muitos e não de todos, ou de quase todos. Analisamos o sentido das palavras que estão escritas em grego para o sentido que vamos usar no nosso português para fazer uma exegese, uma análise melhor em nosso idioma. Então hoje nós vamos continuar com a parte 2. O segundo degrau da queda, que é para responder a pergunta, esfriamento espiritual, por quê? Então nós falamos dos degraus. Então o segundo degrau da queda é o abandono da vida de oração. Amados irmãos, o crente não pode abandonar a sua vida de oração, pois é pela oração que o crente não entra em tentação. Não entra no sentido de não cair, não fracassar. Em Mateus 26, versículo 41, Jesus Cristo disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. A vigilância e oração é necessário para que possamos enfrentar a tentação quando ela vier, ou a provação. Então o crente não pode abandonar a sua vida de oração, porque isso é queda na certa e é esfriamento espiritual, com certeza. É pela oração que o crente não dará lugar para o diabo atuar em sua vida. É o que Pedro diz em 1 Pedro 5 e versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. Quando se vigia, quando se ora, quando se persevera em oração, então nós não daremos lugar ao diabo para atuar. O que a Bíblia diz? O diabo, nosso adversário, está ao derredor, como um leão que ruge procurando quem possa tragar. Resistir firme na fé. É o que Paulo diz lá em 1 Pedro 5, a partir do versículo 8. É pela oração que nós conseguimos fazer isso. Então, se o crente não ora, se ele abandona a vida de oração, então ele será uma presa fácil. E ele vai cair em desânimo. E ele vai esfriar na fé. Outra coisa, é pela oração que o crente conseguirá ter uma vida de bom testemunho. É que o escritor aos Hebreus, capítulo 13, versículo 18, diz: orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência. Boa consciência para dar bom testemunho. E por que isso é necessário? Por que isso é tão importante? Tanto na questão da vigilância para não entrar em tentação, quanto a sobriedade da vida espiritual, para não permitir que o diabo entre em nossas vidas, para termos vigilância, para estarmos atentos quanto às suas ciladas, e que a oração nos leva também a ter boa consciência, e a boa consciência nos leva a praticar coisas que agradam a Deus, e isso é que são boas obras, isso é que são obras do nosso testemunho. O que segura o crente na vida do bom testemunho e no zelo é a sua segurança com Deus de oração, a sua comunhão com Deus de oração. Também é pela oração do crente que a palavra de Deus será propagada por todo o mundo. O que sustenta os pregadores, o que sustenta o ministério, o que sustenta missões, além, é claro, dos nossos recursos, são as orações, as intercessões. Existem pessoas que têm uma vida de oração e intercessão só por missões.
para pessoas que vão ganhar almas, já que eles não podem ir por um outro motivo, eles sustentam em oração, além das suas ofertas. Colossenses capítulo 4, versículo 3 diz: orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, ou abra a porta à palavra. Mas a palavra já está aberta em nosso coração. O Senhor Deus nos mandou pregar o Evangelho, anunciar a mensagem. Mas para que o Espírito Santo abra a porta da palavra, para que ela possa ser utilizada com poder, com unção, para entrar no coração do pecador, para convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. É preciso força, resistência, que nos é dada através da oração e da intercessão do crente, para aqueles que pregam o Evangelho. Também é pela oração do crente, amados, que Deus age. Não quer dizer que Deus vai agir quando a gente manda. Nós não estamos mandando em Deus na oração, não. É que quando nós entramos em parceria com Deus na oração, na petição, na clemência, na intercessão, Deus age dentro do plano estabelecido da sua divina vontade. Em Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. Então Deus age na cura, Deus age no restabelecimento da vida espiritual, Deus age na cura interior, Deus age na dispensação do perdão, Deus age na liberação do perdão de uns para com os outros. E se existem certos tipos de doença psicossomática ou doença causada por pecado, por dificuldades entre um e outro irmão, a oração ajuda a resolver isso. E é pela oração do crente que Deus supre as suas necessidades. E nós pedimos sempre a Ele, não é verdade? Ele nos dá condições e tudo mais, mas nós pedimos a Ele. Lá o Pedro diz, em capítulo 5, versículo 7, 1 Pedro, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Alguém pode pensar, se Ele tem cuidado de mim, por que eu tenho que pedir, falar, insistir? Não é bem isso, é a questão de pedirmos, falarmos com Deus, temos comunhão com Ele, conversamos com Ele. E pedir, Senhor, supra as necessidades, abre as portas do sustento, que eu possa ser abençoado na procura, na busca de um emprego, que eu me desempenhe bem em minha atividade para que eu possa até crescer dentro da empresa, ou abrir minha empresa, essas coisas assim. Essas coisas, tudo isso vem pela oração. E quando o crente abandona a vida de oração, ele perde essas coisas. Ele não consegue mais essas coisas. Não tem intimidade com Deus mais. Perde a comunhão. E começa a cair. Começa a esfriar. E tem mais ainda. É pela oração que o crente se manterá sóbrio nesses últimos dias. 1 Pedro, novamente, capítulo 4, versículo 7. Já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai, a bem das vossas orações. Sede sóbrios e vigiai. Vigilância, sobriedade, oração, consagração, vida com Deus, vida no altar, leitura da Bíblia, essas coisas todas são o que fortalecem. O que nos mantém sóbrio. O que é o sóbrio? O sóbrio é aquele que mantém a sua força de decisão no mundo conturbado. Aquele que não se embriaga com as coisas desse mundo. A sobriedade não é só a capacidade de não se embriagar com bebida alcoólica, não. É a questão de ter o ponto de equilíbrio. O meio termo. O equilíbrio no mundo em que as pessoas vivem no estresse tremendo, numa situação horrível de desespero, nós temos que ter sobriedade, autocontrole. É possível isso apenas com a vida de oração. Orando, buscando o Senhor Deus, separando aqueles instantes que nós podemos orar ao Senhor Deus, ou ao longo do dia, assim como as oportunidades surgirem, um plano que o próprio irmão puder estabelecer para crescer com Deus na oração, porque senão abandona a vida de oração e vai fracassar e com certeza vai cair mais um degrau e vai esfriar na fé. O experimento espiritual, né?
O terceiro degrau da queda, a pessoa vai cair aos poucos, né? Deixa de ler a Bíblia, deixa de orar, e depois o próximo passo é o abandono dos cultos na sua igreja local. Lá em Hebreus 10, 25, está escrito: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. E aí continua: antes façamos demonstrações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Na outra tradução diz assim: não abandonemos a nossa própria congregação. Bem, alguém diz assim: mas congregar é só estar num templo chamado igreja? Não. Nós podemos nos congregar na casa de um irmão, nós podemos nos congregar em algum lugar qualquer, numa fazenda, num sítio, num lugar onde possamos nos reunir. Então, o que é o congregar? É o reunir-se em comunhão, estar juntos no lugar. O mais prático é um lugar que nós todos possamos estar ali em determinado horário, dia. Por isso nós usamos os templos e até os chamamos de igreja. Igreja somos nós. Mas nós chamamos de igreja porque é o lugar onde dizemos, isso aqui é a casa de Deus, é o lugar onde nós nos reunimos em comunhão, congregamos-nos aqui para servir a Deus, para adorar a Deus. É o nosso ponto de contato, nosso ponto de encontro. Não é um clube religioso, não, mas é um lugar de se adorar a Deus. E também um lugar de nós nos reunirmos. O que é congregar-se? É estar juntos em um mesmo lugar, em comunhão de propósito. Atos capítulo 2, versículos 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Juntos é uma ação ininterrupta e contínua. Estão ali juntos. É um lugar para se reunir. A palavra comunhão vem do grego koinonia. Os irmãos podem verificar ali, aqui em cima, que tem a palavra koinonia em grego e depois tem como se pronuncia, koinonia. Para os que conhecem o grego, temos o kappa, temos o ômicron, o iota, o ni, temos o ômega, que parece que é a ferradurazinha, né? Temos o ni de novo, temos o iota e temos o alfa, forma-se koinonia. Koinonia quer dizer união, companheirismo, participação comum, compartilhamento. É isso que quer dizer koinonia. Comunhão, união, companheirismo. É estar unânimes em um mesmo lugar para cultuar a Deus. Lá em Atos 2,46 diz: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com singeleza e com alegria e singeleza de coração. A palavra unânime está em grego ali, homotumadon, que quer dizer em um só acordo, uma só opinião, em uníssono, como se fosse um som apenas. Nós podemos divergir em algumas coisas, mas na união, na adoração, na doutrina, nós temos que ser unânimes. Pelo menos o grupo que se reúne naquela igreja tem que ser unânime. Unânime no propósito, unânime no acordo de servir a Deus, unânime em como se deve viver, unânime sobre o modo de adorar a Deus. Homotumadon, a palavra homo quer dizer de uma mesma espécie, só todos juntos ali. É o sentido de homo, né? Homotumadon, do seu acordo, da sua opinião. É estar junto, essa comunhão, essa reunião em congregação, é estar junto para que haja aquilo que diz em Colossenses 3, 16 e 17. Desculpa. Primeiro, habitação da palavra. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Interessante, se habita em mim a palavra de Cristo, na vida do Timão também, quando nós estamos reunidos, isso se alastra. Se alguém está tendo dificuldade, ele vai receber essa palavra. Se alguém está tendo dificuldade de se comungar, de se reunir em comunhão, ele vai aprender, ele vai ser edificado pelos outros. Segundo, instrução e conselho mútuo. É preciso, na sabedoria de Deus. O versículo 16, parte B. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Como é que nós podemos receber instrução? Quando somos instruídos, ensinados. Aqui nos aconselhai-vos mutuamente, uns aos outros.
Em nosso sistema hoje, já há muito tempo também, de, de, de sistema de igreja, sistema eclesiástico, é que nós temos vários professores ou mestres e mestras que ensinam os seus grupinhos, ensinam em suas classes. Temos o pastor que dá o ensino geral, pastoreia. Temos os diáconos que nos auxiliam, e os professores. E do nosso meio, de vez em quando, se levanta alguém para ajudar, para auxiliar, para ensinar como professor. Então nós estamos instruindo e aconselhando-nos mutuamente. E ainda mais agora que nós temos as possibilidades de termos livros, revistas, manuais, escolas bíblicas, escolas dominicais, seminários, institutos bíblicos. Aumentou a possibilidade de que esse aconselhamento mútuo, esse ensino mútuo, cresça cada vez mais dentro da igreja. E o lugar para isso, você sabe muito bem, né? São os cultos de doutrina e a escola bíblica dominical. Essa comunhão também nos leva a apresentar a Deus um louvor autêntico. Versículo 16, parte C. Louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais. Se é um salmo cantado, se é um hino a Deus, logicamente que é um cântico espiritual. E eu quero chamar a atenção para dizer aos irmãos o seguinte: cânticos espirituais é aquilo que é cantado e apresentado com espírito, com alma, para louvar a Deus, ou para entregar o ensino, ou para entregar uma mensagem de conforto, para entregar uma mensagem de santificação. Ou seja, os cânticos, os hinos, eles têm o objetivo de louvar a Deus, de adorar a Deus e também de servir de enlevo para a nossa vida espiritual, para o nosso crescimento, para nos estimular ao crescimento. Não pode ser coisas, então, que nos leve para dançar, ter vontade de pular, ou então usar temas que não têm nada a ver com a vida cristã, hinos de protesto e bobagens assim que estão surgindo hoje em dia na igreja. Outro quarto ponto importante aqui sobre a questão, para que haja nessa comunhão ali, né? A habitação da palavra, aconselhamento mútuo, cânticos espirituais, autêntico louvor a Deus, gratidão de coração. A Deus são parte dos cultuadores. Versículo 16d. Com gratidão em vosso coração. Veja só. Um versículo só, os versículos 16 e 17, você pega o 16 e ele mesmo tem vários pontos ali, subpontos, que já servem para uma pregação que podemos fazer. Com gratidão em vosso coração. Eu estava analisando, eu acho que foi essa madrugada, ou foi hoje à tarde, não estou lembrado. Eu acho que deve ter sido de madrugada. E que eu estava pensando assim, olha, a mensagem da cruz, ela vai além de sofrimento, além de sangue, além de dor, além de humilhação. Vai além disso. Ela é uma mensagem de amor de Deus. E a minha adoração ao Senhor Deus, o meu culto a Deus, vai muito além de um temor, de um medo, o medo de ser julgado, condenado, nada disso. Tem meus pecados perdoados pelo sangue de Jesus. O que mais deve me levar a adorar o Senhor Deus é a gratidão, porque merecia a punição eterna e o Senhor Deus tem misericórdia de mim e pela sua graça me salvou. Isso tudo com gratidão no coração. E no versículo 17 ele complementa, fazendo tudo em nome de Jesus. E tudo que fizer, seja em palavra, seja em ação, fazer tudo em nome de Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Isso quando nos reunimos no templo, quando reunimos na casa de um irmão, quando nos reunimos também numa conferência virtual, quando nos reunimos num sistema qualquer que possamos trocar ideias e orar uns pelos outros, até pelo telefone. Há várias maneiras, mas é claro que a maneira melhor, nesse tempo tão difícil, né, é nos unirmos mesmo no templo. O quarto degrau da queda, que leva ao esmorecimento da vida espiritual,
Então, esfriamento pode significar esmorecimento também, fraqueza, né? É quando existe o abandono de uma vida espiritual vibrante com Deus e começa já o início de uma vida de desânimo. Quem não vive mais seu primeiro amor, lá em Apocalipse 2,4, perdeu o fervor inicial, a consagração, o desejo de servir ao Senhor. Tenho contra ti, porém, que perdeste o teu primeiro amor. Arrepende de onde caísse. Volta à prática do primeiro amor. Então nós temos que nos arrepender de onde caímos nisso, desse fervor, voltar à prática do amor a Deus, da dedicação ao Senhor Deus. Voltar a praticar de novo uma vida espiritual vibrante com Deus, para não nos animarmos. Então aquele fervor inicial não podemos perder, não. A consagração também não. O desejo de servir ao Senhor Deus também não. E tem mais uma coisa. Aquele que está abandonando pouco a pouco a sua vida espiritual e quase que iniciando a vida de desânimo, ele tem também uma profunda guerra na alma. Mas sabe que guerra que é? Não é aquela guerra de assim, o pecado está querendo me seduzir, eu estou lutando contra ele e Deus vai me dar vitória. Não, não é não. Lá em 1 Pedro 2,11 diz assim, abstenhai-vos das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Olha, uma coisa é certa, quando alguém começa a abandonar a vida espiritual, a vida de oração, a leitura da Bíblia, a comunhão com os irmãos, pode ter certeza, ele vai ter aquela guerra em sua alma do desejo pecaminoso. Já não quer mais ter aquela vida de crente, começa a questionar a vida religiosa. Pedro diz assim que nós temos que nos abster dessas paixões carnais, qualquer que existam por aí, que fazem guerra contra a nossa alma para nos destruir, para nos desmoralizar, para nos fazer cair, para nos fazer pensar que o pecado pode ser justificado com palavras bonitas, pode ser aceito e Deus tem que aceitar também porque somos falhos. Aquele que tem esse abandono de vida espiritual vibrante, começa a cair desse jeito que nós estamos falando aqui, começa a pensar que a sua vida não tem mais sentido. Como está no Salmo 31:10. O salmista dizendo assim, porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus ossos se consomem. Alguém diz assim, parece que Davi começou a entrar em depressão. Mas quando se lê o Salmo 51, se vê um homem que reconhece o pecado, confessa o pecado, diz toda a miséria que fez e logo confessa a vitória e o subir na vida espiritual. Então, quando nós estamos reconhecendo que estamos tristes porque fizemos alguma coisa que deixou Deus triste também, quando começamos a falar que estamos nessa situação de fraqueza espiritual, não estamos em depressão, não, mas não podemos pensar que essa vida não tem mais sentido. Não vale mais a pena ir à igreja, não vale mais a pena ler a palavra de Deus, Deus não atende mais. Não pode ser assim. Mas vejam que primeiro a pessoa começou a cair lá em cima, no primeiro degrau. Deixou de dar Bíblia, deixou de orar, deixou de se congregar. E ele começou a abandonar a vida espiritual. E começou a ter uma vida de desânimo. Deixou o primeiro amor. E aí começa a ter aquela guerra na alma. Queria pecar, eu não posso, a minha igreja não permite. E por que eu não posso fazer isso que outro pode fazer? Aquela guerra de vontade de fazer aquilo que é errado. E já não vê mais sentido na vida espiritual, na vida religiosa. E não consegue entender que essa tristeza que esse irmão ou essa irmã está passando é gerada por Deus visando o seu arrependimento. É aquilo que Paulo diz lá em 2 Coríntios 7:10 sobre a tristeza segundo Deus. E a tristeza de acordo com o mundo. A tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Por quê? Porque a tristeza do mundo, ela admite que você pecou, admite que você errou e diz que você não tem mais jeito. Essa tristeza segundo o mundo, na verdade, ela não é arrependimento. É aquilo que Judas teve, remorso. Cheio de remorso, foi e suicidou-se. Reconheceu o pecado, reconheceu que errou,
pequei, está indo sangue inocente, mas encheu-se de remorso, não foi arrependimento. No caso de Pedro, que negou Jesus, arrependeu-se e foi recolocado em sua posição de novo, houve restauração. A pessoa assim, nesse sentido, caída nesses degraus todos, não consegue enxergar com os olhos espirituais a rica promessa de Deus, que está lá em Romanos capítulo 15, versículos 13. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer. Eu tenho que ter gozo e paz naquilo que eu creio, na religião que eu sigo, na igreja que eu estou, na vida que eu levo, na Bíblia que eu leio, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Deus nos quer ricos, ricos espiritualmente falando, ricos de esperança, ricos de avivamento, ricos da crença, ricos da vida espiritual abundante para com o Senhor Deus. Esse entendimento é o início da subida vitoriosa para o pódio da vitória. E sabe, é agora que as coisas começam a melhorar. É quando alguém chega no fundo do poço e pensa bem, eu caí aqui, reconheço, mas eu sei também que é possível subir daqui para frente. Outros irmãos vão ajudar. Quando se entende isso, que essa tristeza que está se sentindo, é o Espírito Santo falando, é a palavra falando, é alguém dizendo lá no púlpito uma mensagem que vai bater no seu coração, é quando se ouve alguma palavra qualquer e aquilo toca na alma, é o Espírito Santo, meus irmãos. É Deus até permitindo que tenhamos a tristeza por estar naquela situação, ou a tristeza que nos leva a arrependimento. A tristeza segundo Deus que produz arrependimento para a salvação. Esse entendimento é o início da subida vitoriosa para o pódio da vitória. Se você cair alguns degraus, o entendimento de entender essas coisas que a Bíblia nos fala é o início da subida vitoriosa da sua vida para o pódio da vitória, lá nos primeiros lugares. O último degrau da queda terrível é o abandono da vida de santidade e o apego ao pecado. Não ter uma vida santa é uma atitude de grande desobediência a Deus. Lá em 1 Tessalonicenses 4:3, parte A, diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Também está escrito isso em Hebreus 12:14. A palavra vontade vem do grego telema. É um desejo, mas não é o desejo que nós temos, vontade que nós temos, que pode dar certo ou pode não dar. É diferente. Aquela vontade de Deus, aquele desejo de Deus, é um desejo que ele determinou. Então, telema pode ser algo que só Deus tem esse tipo de desejo. É o desejo de fazer e planejar e realizar. O que alguém determinou que seria feito, ou o que Deus deseja de nós, aquilo que ele determinou, é o desejo dele. Agora, esse pode ser concretizado, mas agora tem que ser a nossa participação. O que diz aqui? Nós temos que nos abster da prostituição. Todas aquelas coisas que nos levam a pecar, a nos contaminar, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é a nossa santificação, nossa consagração. A prostituição está no topo da lista. 1 Tessalonicenses 4:3c, que vos abstenhais da prostituição. Abster-se vem do grego apekomai. Esse apekomai, ele tem mais do que o desejo de abster-se, como nós temos em português. Mas tem o sentido de se privar, de se conter. Ou seja, de lutar contra e ter vitória sobre aquilo que luta. Então, a Pecomai é muito mais do que se abster, vou deixar de fazer. É mais do que isso. É se privar mesmo daquilo. É se conter. E a prostituição, que é do grego porneia, é todo tipo de ato sexual ilícito, todo tipo de coisas que levam à pecaminosidade, adultério, fornicação, imoralidade, pornografia, usar o corpo de uma pessoa para a luxúria de outras pessoas, todo tipo de coisas impressas ou televisivas ou cinematográficas ou feitas mesmo pela própria carne, que são coisas indecentes
ilícitas do ponto de vista de Deus. Isso tudo é porneia. Então eu vejo que quando está traduzido em português abster-se da prostituição, a pessoa diz assim, mas não está se prostituindo. Prostituir-se é trocar um ato físico sexual por dinheiro. Então só as prostitutas fazem isso. É mercantilismo do corpo. Não. A palavra porneia foi traduzida em português por prostituição porque é a palavra que acharam melhor para colocar. Mas é todo tipo de imoralidade, indecência, fornicação, imoralidade, pornografia, tudo que é indecente, que leva a pecaminosidade, é porneia. A Bíblia diz, temos que livrar dessas coisas, abandonar isso se alguém está fazendo, porque o desejo de Deus, o telema de Deus, que Ele determinou que seja feito na nossa vida, é que nós temos santificação. E para isso temos que nos abster de todo tipo de porneia. Cuidado, portanto, com o que vê no seu celular, no seu smartphone, piadinhas, certas coisas que lê, e cuidado com os caminhos da internet. A conclusão da análise dos degraus que nós damos é o seguinte: não ter uma vida santa é ir contra o caráter de Deus, porque Deus é santo. Está em 1 Pedro 1,15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. A palavra maneira vem do grego anastrofe. E anastrofe não é só maneira, não. Mas é modo de viver, comportamento e até da conversação. É difícil verter de uma língua para outra uma palavra cheia de tantas riquezas. Uma maneira de viver. Aí você vai analisar anastrofe, é muito mais do que maneira. É modo, é uma filosofia de vida. É algo comportamental, é algo da estrutura que vem da própria conversação. Porque somos dele, de Deus, 1 Coríntios 1,30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus. Porque Deus não nos chamou para vivermos em impureza. Lá em 1 Tessalonicenses 4,7. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza ou imundície, mas para a santificação. Interessante que a palavra imundícia, traduzida em português para imundícia, vem do grego acatarsia, que é todo tipo de impureza que vem desqualificar física ou moralmente. Então, a catarsia é a imundícia no seu mais alto grau, de impureza generalizada, tanto na parte física como na parte moral de alguém. E o crente não pode viver assim. E se não tomar cuidado com essas quedas espirituais, caindo nesses degraus todos, vai chegar a esse ponto aí. O que diz Romanos 8,8? Os que estão na carne desagradam a Deus. Nós não queremos fazer nada que desagrade a Deus, queremos agradar a Deus. Lá em Apocalipse 3, 15 e 16 diz que o crente morno, ele enoja a Deus, do ponto de vomitar da minha boca. E a pessoa está naquele Ezequiel 37, o vale de ossos secos. Irmãos, o vale de ossos secos é derrota. O crente em Jesus, o nascido de novo, é mais que vencedor. Ele não fica no vale de ossos secos, mas se levanta com o poder de um soldado invencível dos exércitos do Senhor. É o que nós veremos na terceira e última parte desse estudo na semana que vem, pela graça e misericórdia do Senhor nosso Deus. E dizemos assim, irmãos, olha, esse aqui é o vale de ossos secos. Quantos estão assim nessa situação? É hora de abandonar essa situação. Quem caiu em todos aqueles degraus chegou a esse ponto aí, ó, de se sentir inútil, que não vale mais a pena nem servir a Deus, não estar em igreja nenhuma, que Deus não pode utilizar para nada. É um osso seco sem valor, sem vida, sem utilidade. Ah, não, de jeito nenhum. O crente de Jesus é mais que vencedor. E quando ele compreende que fez coisas que desagradou a Deus, entende, e agora tem que fazer aquilo que agrada a Deus. Como fazer isso? Voltando à prática do primeiro amor. De que modo? Ah, bom, é saindo daqui do vale de ossos secos e se levantando no exército poderoso para servir a Deus. Vamos ver isso no próximo domingo, pela graça e misericórdia de Deus. Paramos por aqui hoje. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos os irmãos. Shalom, Adonai El Shaddai.
A paz do Senhor Deus Todo-Poderoso para todos os irmãos. Deus abençoe. Amém.